Meu nome é Diego Piroto, faço parte do time de engenheiros aqui da Snowflake e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre colaboração, especificamente marketplace, o marketplace público de dados. Ah, Existem duas principais formas de se usar o marketplace, uma é como consumidor e outra como provedor. No vídeo hoje a gente vai focar principalmente em como ser um consumidor desses dados. Em uma próxima sessão, eu vou falar um pouquinho como prover dados dentro do marketplace e monetizar o seu ativo mais valioso. Bom, uma visão geral de compartilhamento de dados, do marketplace e efetivamente um hands-on. Primeiro de tudo, por que compartilhar dados? A gente sabe que grande parte das empresas não ficam apenas restritas aos dados que tem dentro, first party data, né, dentro da empresa, para fazer suas análises. É muito comum que você compre conjuntos de dados externos, seja por N razões e de N naturezas diferentes. Esses dados podem ser comprados. Só que trazer esses dados para dentro do seu ambiente pode ser algo bem complicado, bem complexo. Você vai normalmente ter acesso de quem você compra o dado. Você vai acessar um FTP, onde esse dado vai estar a cada X periodicidade, digamos, todo dia, meia-noite. Você vai ter que criar um processo para consumir esses dados, geralmente um ETL, que você agenda, vai nesse FTP, traz os dados, tabula esses dados, e aí sim você pode utilizá-lo. Só que você precisa desenvolver isso para cada uma das fontes que você quer consumir. Não ia ser mais interessante se não houvesse esse tipo de processo, se fosse algo muito mais transparente e simples? É exatamente essa a ideia do marketplace dentro da Snowflake. Então, a Snowflake, além de ser uma plataforma de dados, ela também tem um acervo gigantesco de produtos de dados disponíveis para você consumir dentro do marketplace. Alguns produtos são gratuitos, alguns produtos são pagos, alguns são, você tem trial para testá-los, mas tudo já está disponível e sem uma fricção, sem a necessidade de criação de complexos processos para consumir estes dados. Para vocês terem uma ideia como o marketplace vem crescido, imagina que cada um desses pontos é um cliente e eu tenho ali quem consome dados desses conjuntos, desses produtos de dados. Então, cada uma dessas pontinhas é alguém consumindo dados de outra pontinha. Então, a gente vê que nós temos o que chamamos de stable edges. Então, nós temos muita gente, muitos usuários do Snowflake, mais dos 11 mil clientes da Snowflake, consumindo dados dentro do marketplace quando necessário. E esse ecossistema só vem aumentando. Se a gente isolar isso para algumas indústrias específicas, por exemplo, retail, a gente vai ver que tem nomes de muito peso que consomem ou disponibilizam dados dentro do marketplace, sejam empresas como ASICS, PepsiCo, DoorDash, Instacart. Então, você tem ali muitas empresas desse segmento disponibilizando e consumindo dados. Assim como, por exemplo, de telecomunicações, tem várias empresas do mundo telecom consumindo e provendo dados, como a AT&T, Vodafone e outras. O que é mais interessante, você não está limitado a produtos de dados, dados como tabelas ou colunas e linhas. Você pode também compartilhar e consumir aplicações inteiras dentro do Snowflake. Esse tema de criação de aplicações através dos native apps da Snowflake vão dar um Snowdrop totalmente à parte, é um tema bem extenso, mas muito legal. E o interessante é que você pode compartilhar esses dados, assim como consumir dados que foram disponibilizados por outras empresas. Dados de outras naturezas, por exemplo, dados de notícias, dados de serviços online, por exemplo, Stack Overflow. Você tem muitas coisas que podem te ajudar a aumentar as possibilidades, principalmente quando a gente fala de trazer dados para interagir com AI, por exemplo. Então, todos esses conjuntos, esses produtos de dados, eles criam uma base super importante para você ter cada vez mais resultados em cima dos seus dados. Bom, vamos para a prática, vamos dar uma olhada do que eu estou falando. Vou abrir aqui a minha instância Snowflake e irei no menu Data Products, Marketplace. Aqui é o seu portal de entrada para todos os produtos de dados dentro da Snowflake. Eu recomendo que você explore as diferentes categorias que existem disponíveis aqui para você encontrar o que faz sentido dentro do seu negócio. Que tipo de informação é importante para você trazer esses dados
para dentro da empresa. Por exemplo, imagina que eu estou numa época de Covid e eu sou uma empresa do setor financeiro que tem agências bancárias. De repente, faz muito sentido eu ter uma análise correlacionando as pessoas que trabalham, têm que trabalhar naquela agenda, naquela agência, com a incidência de casos, com a rotina daquelas pessoas, para saber quem eu coloco em cada uma daquelas agências, por exemplo, na época do Covid. Ou, se eu quiser trazer dados, por exemplo, de clima, faz sentido eu ter uma previsão? Eu sou uma empresa do setor de saúde. Eu preciso estimar onde vai ser melhor colocar determinado conjunto de médicos atendendo em uma região baseado no clima. Será que eu tenho uma correlação entre número de consultas canceladas e dias que eu tenho previsão de chuva? Eu poderia fazer uma análise trazendo esses dados, por exemplo. Diego, mas quando se diz trazer os dados, me dá um exemplo prático. Como que eu poderia trazer os dados de clima, por exemplo? Bom, encontramos aqui o nosso conjunto de dados, nosso produto de dados. Vou acessá-lo e eu tenho algumas informações fundamentais sobre ele, que tipo de dados eu vou encontrar ali, um dicionário de diferentes colunas do que eu tenho disponíveis, alguns exemplos de query que eu poderia disparar contra esses dados e vários outros produtos. Legal. Digamos que eu descobri que eu quero realmente esses dados aqui do Global Weather e quero ter acesso a eles. A gente vai dar um get. Dentro do nosso ambiente, ele vai virar uma base de dados. Então, eu vou chamar essa base de dados só de Global Weather. E vou deixar ela disponível para toda a minha conta, para essas roles. E dar um get. Tão simples quanto isso, pessoal. Se agora eu quisesse consultar esses dados, query data, e olha que legal, eu já tenho uma base de dados chamada Global Weather aqui, e ela é do tipo compartilhado, ou seja, os dados não estão na minha conta, eles estão sendo acessados através do que foi disponibilizado para mim por esse provedor. E aqui dentro eu tenho diferentes views, aquelas três que a gente viu no dicionário de dados, que me trazem todas as informações disponíveis nesse produto de dados. Se eu quiser acessar uma dessas views, por exemplo, eu poderia fazer esse select, que eu estou acessando os dados da Forecast Day, por exemplo. E aí eu vou começar a explorar, obviamente, esse produto de dados. Mas o que que é legal? Agora é uma tabela. Se eu quiser fazer joins com os meus dados, se eu quiser correlacionar com dados de outros produtos que estão lá no marketplace, tão simples quanto isso. Super poderoso, super simples, zero manutenção. Você, se algum dado novo cair em qualquer uma dessas views, automaticamente, só você refazer o select, você já tem acesso a esses dados. Então, esquece API, esquece ETL, esquece FTP, esquece o processo D-1 da madrugada. O dado está sempre atualizado conforme o provedor te disponibiliza ele. Tudo bem? Pessoal, Snowdrop super rápido e importante para você saber como enriquecer suas análises através do Marketplace. Caso restem algumas dúvidas, por favor, entre em contato. A gente está aqui para ajudar. Grande abraço.